Imagine por um instante que você está em meio ao oceano mais profundo e silencioso. Nenhum barco por perto. Nenhum animal. Apenas o som abafado das correntes se movendo lentamente. Agora imagine que, de repente, esse silêncio é quebrado por algo tão gigantesco, tão poderoso, tão absolutamente fora dos padrões da natureza, que não deveria existir. Este foi o bloop, um som captado em 1997 que até hoje provoca calafrios, debates e teorias que vão desde criaturas colossais até segredos ocultos do próprio planeta. Hoje você vai ouvir a história completa, não apenas sobre o som, mas sobre tudo o que ele revela sobre o lugar mais misterioso que conhecemos, o fundo do oceano. O oceano sempre foi uma fronteira, um limite entre o que entendemos e o que apenas imaginamos. Durante séculos exploramos montanhas, desertos, florestas, mas o mar, esse continua sendo o maior desconhecido da Terra. E é justamente nesse desconhecido que surgem os maiores enigmas. Porque enquanto olhamos para o céu em busca de vida extraterrestre, esquecemos que 80% do oceano nunca foi explorado. Nunca. É como se convivêssemos com um mundo alienígena dentro do nosso próprio planeta. E dentro desse mundo, algo, em 1997, emitiu um som tão poderoso que foi registrado a mais de 5.000 quilômetros de distância. Um som que parecia vivo. Um som que, para muitos, parecia impossível. Mas antes de entendermos o que foi o bloop, precisamos voltar no tempo. Nos anos 90, o ZUA mantinha uma extensa rede de hidrofones, microfones subaquáticos espalhados pelos oceanos. Essa rede fazia parte de programas de vigilância militar criados durante a Guerra Fria. O objetivo? Detectar submarinos inimigos. Esses equipamentos eram tão sensíveis que podiam ouvir sons a milhares de quilômetros. Depois do fim da tensão militar, parte dessa estrutura foi cedida à ciência, especialmente à Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, a NOAA, e foi essa rede que fez a descoberta. Em 19 de maio de 1997, um som completamente anômalo ecoou no Pacífico Sul. Os hidrofones da NOAA registraram um ruído curto, profundo, mas incrivelmente potente, que literalmente atravessou o oceano. A equipe que analisou a gravação não tinha ideia do que estava ouvindo. Não era o som de um submarino. Não era uma explosão. Não era uma falha técnica. Era algo orgânico. Algo parecido com um animal. Só que não existia nenhum animal conhecido capaz de produzir um som daquela magnitude. Quando pesquisadores analisaram a waveform, a forma do som, descobriram que ele lembrava, curiosamente, o som de uma baleia. Mas não qualquer baleia. Para alcançar aquele volume, aquele alcance, aquele impacto, um animal teria que ser várias vezes maior que a maior criatura conhecida, a baleia azul. Estamos falando de algo que, se fosse vivo, seria tão colossal que desafia tudo o que sabemos sobre biologia marinha. E foi aí que surgiram as primeiras teorias. Algumas científicas, outras um pouco ousadas. Houve especulações sobre criaturas pré-históricas, animais que poderiam ter sobrevivido nas profundezas desde eras remotas, criaturas que viviam no tempo dos dinossauros e que, escondidas em regiões abissais, teriam permanecido longe dos olhos humanos por milhões de anos. Afinal, se 80% do oceano é desconhecido, quem pode afirmar com certeza o que existe lá embaixo? Outros argumentaram que poderia ser algum tipo de movimento geológico, gelo se rompendo, placas tectônicas, vulcões submarinos. Só que havia um problema. Sons geológicos têm padrões muito específicos, com frequências e estruturas claramente identificáveis. E o bloop não tinha nada disso. O som tinha um caráter orgânico demais. Era como um chamado, um movimento, uma vocalização. A teoria mais curiosa e também uma das mais populares veio dos fãs de H.P. Lovecraft. O som teria vindo justamente da região onde o autor situou a mítica cidade de R'lyeh, lar da criatura cósmica Cthulhu. Coincidência?
Muita gente diria que sim. Mas ainda assim, o fato curioso alimentou uma onda de teorias conspiratórias e discussões acaloradas na internet. Afinal, quanto do oceano realmente conhecemos para descartar algo assim com total certeza? Com o passar dos anos, o mistério só cresceu. Pesquisadores tentaram comparar o bloop com os sons de cachalotes, orcas, baleias de bico, e nada se aproximava. O volume era simplesmente impossível. Alguns cientistas sugeriram a hipótese do gelo antártico se rompendo sob pressão, algo que de fato produz sons potentes. Mas mesmo essa explicação apresentava falhas, porque o padrão sonoro do bloop não se encaixava perfeitamente. Ele era mais complexo, mais dinâmico, mais vivo. Imagine isso, um som capaz de ser ouvido por sensores, separados por mais de 5.000 quilômetros. Para ter uma ideia, se fosse um animal produzindo esse ruído, ele teria que ser maior que qualquer criatura já registrada viva ou extinta. Estamos falando de uma escala de barulho que ultrapassa o limite teórico do que animais marinhos podem produzir. Isso vai além da força muscular, vai além da estrutura pulmonar, vai além da própria biologia. E é exatamente aí que o bloop se torna tão perturbador. Porque quando algo ultrapassa o limite da natureza, restam só duas opções. Ou estamos errados sobre a natureza, ou existe algo que não entendemos acontecendo nos oceanos. Agora pense sobre isso. Se existe vida no fundo do mar que nunca vemos, nunca encontremos, nunca documentamos, como ela se comporta? Como sobrevive? Existem ecossistemas inteiros que funcionam sem luz, sem plantas, sem calor do sol. Criaturas bioluminescentes, seres completamente cegos, predadores com bocas tão grandes quanto seus corpos. E todos eles surgiram sem jamais precisarem da superfície. Então por que não poderia existir algo ainda maior? É importante lembrar que nas últimas décadas, novas espécies gigantes foram descobertas nas profundezas. Lulas colossais, tubarões enormes, peixes abissais de tamanhos antes considerados improváveis. Toda vez que achamos que chegamos ao limite do que existe, o oceano prova que estávamos errados. O bloop poderia ser o primeiro sinal de algo tão grande que não ousamos imaginar. Mas existe outro lado desse mistério. Um lado mais inquietante. O de que, talvez, o som tenha origem em algo que não é biológico e nem natural. Algumas pessoas sugeriram que o bloop poderia ter sido causado por algum experimento tecnológico, uma máquina subaquática, um sistema desconhecido. Afinal, o oceano profundo é o último lugar onde qualquer superpotência poderia operar sem testemunhas. Submarinos capazes de descer mais fundo que os modelos públicos, instalações secretas, dispositivos de comunicação ultrapotentes? Nada disso é impossível. Nada disso seria divulgado. E tudo isso, por coincidência, poderia gerar sons tão anômalos quanto esse. Mas há uma observação fundamental. Nenhuma tecnologia humana conhecida tem a capacidade de gerar um som orgânico dessa magnitude sem deixar rastros mecânicos. O bloop não tinha ruídos metálicos, não tinha vibrações artificiais, não tinha assinaturas acústicas de motores. Ele era clino, natural, vivo. Com o tempo, o bloop se tornou um ícone entre mistérios científicos. Ele aparece em documentários, fóruns, debates acadêmicos e é frequentemente citado como um dos maiores enigmas já registrados no oceano. E o mais interessante é que, apesar de quase 3 décadas terem se passado desde a gravação, nenhuma explicação definitiva foi encontrada. Temos hipóteses, temos palpites, temos aproximações, mas certeza, não. E talvez seja essa a parte mais fascinante. O bloop lembra a todos nós que a Terra ainda guarda segredos, que não sabemos tudo, que por mais avançada que pareça a nossa tecnologia, o planeta é infinitamente mais complexo do que imaginamos. Há sons que não deveriam existir, há eventos que desafiam a lógica, há coisas que, quando finalmente se revelarem, podem mudar completamente a forma como enxergamos a vida na Terra. Enquanto isso, o loop permanece lá, um registro de áudio guardado pela NOAA, curto, estranho, indescritível,
capaz de despertar nossa imaginação como poucos fenômenos naturais já fizeram. E então, a pergunta que fica é: o que realmente fez esse som? Uma criatura gigante? Um fenômeno natural desconhecido? Alguma tecnologia oculta? Ou algo que nem sequer conseguimos imaginar? Até que alguém vai até o fundo do Pacífico Sul, bem onde o bloop foi captado, e descobre o que existe lá. Continuaremos perguntando, continuaremos investigando, continuaremos ouvindo. Porque, em um planeta onde 80% dos oceanos ainda são um mistério, qualquer coisa é possível. Se você gostou dessa jornada, deixa aquele like e se inscreve no canal para acompanhar mais mistérios, fatos curiosos e histórias surpreendentes que eu trago por aqui. É isso que me motiva a continuar trazendo conteúdos que mexem com a nossa imaginação. E agora quero saber sua opinião. Na sua visão, o bloop foi só um evento natural ou algo que ainda não conseguimos explicar? Comenta aí, adoro ler as ideias de vocês. Muito obrigado por assistir e a gente se encontra no próximo vídeo.